de encerrar aqui essa enquete, vamos entrar aqui no Campeonato Carioca, né, cara? Que mudou o regulamento, né, rapaz? Eu, assim... Bota a imagem do... Tá com a imagem aí, não tá, Gabriel? Do Campeonato Carioca, dos grupos? Da tabela. Não, a gente tem uma artezinha que a gente fez. Eu deixei salvo aqui também. Bota a primeira não dos grupos, não. A outra primeira, tá? A do regulamento. Do regulamento, meu. O regulamento que sempre foi uma coisa bizarra, né? Dessa vez nem tá tão ruim. Do Campeonato Carioca, meu. Vamos botar aqui. Já tá na tela. Dá pra botar no telão aqui? Já tá na tela aqui? Ah, beleza. Dá pra botar na televisão aqui, ô Gabriel? Bom, mas vamos lá. Cara, tem 2 grupos, né? O A e B. O grupo A vai enfrentar o grupo B, né? E depois, nas quartas de final, eles vão... Vai ser dentro do mesmo grupo, né? O primeiro vai pegar o quarto, o segundo vai pegar o terceiro, e assim simultaneamente, cara, né? Que formato. E assim, não, tá maneiro pra caramba, cara. Achei muito melhor. Pô, mas caiu de 16 datas pra 10? Pra 10 datas, né? Pô, mas tu tem que enfrentar o outro grupo, o adversário do outro grupo, cara. Isso foi assim, acho que a Taça Rio, uns anos atrás, era assim. Era assim. Então, você jogava não, Guanabara tu jogava com o mesmo grupo e a Taça Rio tu jogava com a única coisa que é assim... Mas o importante é que ficou um campeonato enxute, eu acho que mais dinâmico. E agora, assim, mas o engraçado é que vai ter as quartas de final vão ser bem mais pegadas, porque vai ser um jogo só. Pois é. Vai ser isso é que eu achei estranho, né? Quer dizer, e lembrando que o Fluminense perdeu o primeiro jogo contra o Volta Redonda em 2023, né? Entendeu? Que então, o gol do Nino lá no finalzinho. Isso, então esse jogo das quartas de final vai ser pedreira. Porque a gente vai pegar um time que vai estar jogando ali um jogo, por exemplo, o Maricá, que tá no nosso grupo, se eu não me engano. Não, você pode pegar um time grande também. Mas pode estar pegando um time desesperado também, né? Então... Cara, assim, eu curti a semifinal vai ser 2 jogos e a final jogo único. Eu não gosto de final jogo único, mas tudo bem, tem o seu lado bom, que você motiva pra caramba, né? Como é jogo único, às vezes tem muitos jogos que você não vai muito no primeiro pra deixar pra ir no segundo. O preço do ingresso também vai estar aquela maravilha, vai estar aquela maravilha, né? E aí, Fita, quer falar? Não, eu já acredito que poderia ser ao contrário, né? Final 2 jogos e semifinal também, um jogo só. Quem ganhou passa, quem não ganhou. Mas é aquela coisa, né? Vamos copiar a Libertadores. A Libertadores copiou a Champions, né? E aí vamos copiando. Aí, agora o Campeonato Carioca copiou. A gente tá copiando quem agora? Claro, tá? O quê? A Champions copiou a Libertadores. A Champions copiou a Libertadores? Um jogo único? Não. Tô falando jogo único. Tô falando do jogo único. No formato da Champions. Hã? Pegou um pouco de inspiração no formato da Champions, sim, ué. A diferença é que a Champions é apenas uma fase de liga. Uma fase de liga. Não, eu tô falando em questão de jogo único na final. Eu acho que é bizarro você ter as quartas em jogo único, a semi 2 jogos e a final. Ou bota tudo jogo único. Ou então bota tudo 2 jogos. Foi isso que eu falei. Assim, aproveitou pra enxugar mais e bota semifinal jogo único. Tá sobrando uma data. E acabou sobrando uma data. Porque assim, podia ser a final em 2 jogos. Ou então as quartas de finais em 2 jogos. E a semi em jogo único também favoreceria o mando. Por exemplo, vamos supor que o Fluminense pegue o Botafogo na semifinal. O Botafogo teria a vantagem de jogar em casa. Ou o Vasco teria a vantagem de jogar em casa. Não, mas aí os clássicos, eu acho, aliás, um outro ponto que eu quero conversar aqui, os clássicos vão ser todos no Maracanã. Eu espero, né? Eu espero, né? É porque não foi na semifinal que a gente jogou em 22, a gente jogou lá no Engenhão. O que acontece? O primeiro jogo já saiu até a tabela. O Fluminense estreia contra o Madureira, vai pegar o Flamengo na 4ª rodada, vai ser o primeiro clássico, né? E o jogo que o Fluminense vai jogar no outro grupo, o Botafogo, vai ser no Engenhão. Sim. Entendeu? Sim. Quer dizer, eu acho, como é tudo no Rio, por mim, os clássicos são todos no Maracanã e tudo 50-50. Acaba com esse negócio de 10%, entendeu? Porra, é muito chato isso, cara. E assim, já tá formado os grupos, né, Gabriel? Coloca os grupos aí. O Fluminense caiu até num grupo, acho que mais forte, sabia? Eu acho que é bom a gente ter caído no grupo mais forte, né? Porque a gente pega a gente vai ganhar mais. Por exemplo, tá aí, o Volta Redonda é um time que sempre belisca, né? Um time de Série B, né? O Sampaio Corrêa é um time que não é uma qualidade técnica muito grande, mas é um time muito preparado fisicamente, que tem jogadores que correm muito. A Portuguesa, que fez um bom campeonato. A Portuguesa é um time que tem calendário, né, na CBF, só isso já diferencia ela dos outros. Volta Redonda tá na Série B. Volta Redonda tá na Série B, apesar de estar mal lá, tá na Série B. E vai vir o campeão da Série A2, que seria geralmente mais fraco, né? Pois acho que é o São Gonçalo que é o líder hoje em dia. Aqui desse lado do grupo B só tem o Flamengo de Cubro Grande. Ah, não, tem o Botafogo. Nosso lado só tem o Fluminense. E tem o Nova Iguaçu ali, que às vezes incomoda. Não, eles colocaram os maiores, cada um num lado, né? Sim. Flamengo de um lado, cabeça Fluminense de chave. do outro. Cabeça de chave, cabeça né? De chave. Isso aí. Também a Ferdi não joga pra perder, né? Imagina o campeonato sem nenhum Fla-Flu. Campeonato Carioca sem nenhum Fla-Flu. Tá maluco.
Tá maluco. Pode ser que não tenha Fluminense e Vasco, provavelmente não. Mas eu acho que Mas esse formato... são os dois clubes que vêm disputando o Carioca nos últimos anos. os A dupla últimos- Fla-Flu... O Vasco, só dá no aliás, final. fez 14 anos sem título, né? Comemorou. É aniversário. 14 anos sem título o Vasco. A última final que não teve Fla-Flu foi 2019. É. Né, que foi a do... Não, teve Não, a do ano passado, passado. mas até de clubes grandes, né? É. O Nova Iguaçu jogou contra o Flamengo naquela final, que foi bizarro também, o Vasco. São os clubes que vêm arrastando o Carioca, assim, né? O Botafogo começou a dar uma cagada, mas antes não cagava, não conseguia se classificar mesmo. Né? O Vasco tá penando, o Vasco vem penando em muitos campeonatos aí ao longo da vida. Então não tem como ter o Carioca sem Fla-Flu, né? Vai ter premiação? Vai ter premiação? Cara, não sei. Isso aí não Vai. Eu acho que esse ano Fit vai. Cronos, eu acho. Esse Manual. Não, eu acho que esse ano vai ter sim, porque vai ter transmissão da Globo de novo. E tem patrocínio Vai também. ter patrocínio, Superbet, então essas coisas. esse campeonato vai ser legal. Eu espero, sinceramente, que esse campeonato dê bom, porque eu quero muito o campeonato carioca enxuto e que ele continue. Que eu sou super a favor do campeonato Gosto muito carioca. do Vai ser 10 Carioca jogos Vai ser 10 jogos. São 10 datas. 16 jogos realmente era uma coisa bizarra. Assim. Porque tem muito jogo que não valia Não, nada. jogo não valia nada. Entendeu? Parecia meio brasileirão naquela época de sem ser pontos corridos. E você, um negócio meio- num grupo só, com 6 times, você classificar 2, fica muito mais pegado. Sim. Você, Não, mas se classificam 4, né? Não, 2 São de cada dois? um, né? Não, são 4, perdão, são 4. Tem São 4 de 4. final, Mas de qualquer maneira... Mas de qualquer maneira fica mais pegado, Fica porque mais o pequeno pegado. tá jogando a vida ali, né? Exatamente, fica mais pegado. Eu curti essa O Fluminense essa numa fase tabela. de grupos contra o Volta Redonda, contra o Madureira, contra o Maricá. Vai lá botar o otimista. O Fluminense nas quartas de final, arriscando não se classificar pra semifinal, que apesar de ser o Carioca, é um campeonato que, pô, você vai olhar, não, cara, é difícil ganhar o Brasileiro, é difícil ganhar a Copa do Brasil. Você quer ganhar o Carioca? Claro que eu quero ganhar tudo. Então vai ter que jogar mais sério, pô, o jogo pode ser, é um vexame ser eliminado por um time pequeno, né? Então assim, vai acabar dando mais importância pra esses jogos Não, e outra também. coisa, o pessoal fala, não liga pro Carioca, perde pra você ver uma final se o teu porra. técnico não vai ser demitido. Me lembra do Você ano, não vai entrar em crise. lembra do ano passado Só da gente quem não lá liga no... quem não tá na final. A gente sendo eliminado na semifinal naquele Carioca lá do ano passado. Quem tava no Maracanã, que saiu felizão de lá. O Carioca, não ligo não. Não, porque assim, o que eu falo aqui, até eu discuto muito com o Elias esse negócio aqui de Carioca, porque tem um... Elias, eu acho que o Carioca acabe. Aí eu falei pra ele o seguinte, o Elias, você é fluminense, o Fluminense tem torcida do Nordeste, do Brasil todo, por causa do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca forjou todo esse hábito do Fluminense. O Fluminense não é a Borussia que comemora terceiro lugar, quarto lugar. Você tem que gritar campeão. E como é que você vai fazer a garotada ser campeão? Ter o hábito de ser campeão? Qual é o campeonato teoricamente mais fácil de ganhar? É o Carioca. Já pensou se você vai disputar só Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil? Tu vai comemorar o quê, velho? Quer um exemplo disso? A Inglaterra, Entendeu? o Crystal Palace foi campeão agora, nunca tinha sido campeão de nada. De o clube de nada. 100 e não sei quantos Então. mil anos lá, e nunca tinha ganhado nada. E assim, o Campeonato Carioca não tem importância que tinha nem perto, nem sombra, mas o Campeonato Carioca era mais importante que a Libertadores, que o Brasileiro. Sim. Fato. É assim, era o campeonato mais importante, tanto que ele era um segundo semestre, ele era enorme, tinha 2 turnos, teve campeonato carioca de 3 turnos, né, mano? O campeão do primeiro contra o segundo e terceiro. Assim, os tempos mudaram, obviamente tem um monte de campeonato, o calendário tá inchado. Então, assim, eu não quero esse campeonato enorme de volta, até porque o nível de futebol está muito pequeno. Antigamente você tinha 6 grandes no Rio. E Você também tinha- é um teste pra temporada, né? Porque É. o Mano Menezes foi demitido pelo desempenho ruim do Carioca, né? Imagina a gente com o Mano Menezes até agora. E com essas datas, um campeonato só com 10 datas, é um campeonato um tiro curto, acho que vai ser legal, vai ser mais motivador, e eu acho que vai dar tempo do time se preparar melhor para não entrar com esse time reserva, que já entra com o campeonato, Isso aí, porra, broxado, entendeu? Eu sou muito a favor do Campeonato Carioca, entendeu? Eu acho que tem que continuar. Eu vou até fazer essa enquete É agora. o campeonato mais charmoso do Brasil. né, até O hoje. Rodrigo Escher falou aqui, Márcio, as quartas de final serão um jogo só, porque se espera ser grande quando tá pequeno. Sim. Já as semis, como se espera, serão 4 grandes. Que geralmente não tá acontecendo, né, Rodrigo? É muito tempo. Não, mas acontece, eu né? acho que o erro desse campeonato, do Campeonato Carioca, dessa fórmula nova, é exatamente isso aí, cara. Não tinha por que a quarta de final ser um jogo só, Também cara. acho. Também A final ser um jogo só, ok, chegou Beleza. os 2 últimos, É, um beleza. jogo só, acabou o Aí Carioca. a Semi tem 2 jogos, porra. Porra, Então, assim, eu mano. acho que o ponto... Dá tempo de trocar, né? Dá, Porque só em dá, 26, dá, então é. assim, se puder fazer um apelo aqui à FERJ pra Não, corrigir mas isso aí. Eu acho que foi aprovado. Já foi aprovado? Isso. Então, Foi aprovado, realmente, é. vamos... Eu acho que esse é o detalhe ainda que não ficou Também 100% legal. Quarta de finais, 2 jogos e a final um jogo só. Então, era pra ser assim, mas não é. Então, quarta de finais, um jogo, né? Ou 2 jogos.
E, enfim, A gente sabe ideal, a mas gente sabe que vai acabar vai melhorar uma acontecendo hora. de um clássico nas quartas de final e Exatamente, eles vão olhar e vão falar, pô, exatamente. cara, O se a erro gente vai teve sair. isso, a gente vai acabar tirando Cara, mais um não, jogo. Exatamente. Se você, Exatamente. se você botar a lógica aí, cara, seria, vamos lá, se os 4 grandes performarem bem, vai ficar o primeiro contra o último, contra um pequeno, podem se enfrentar nas semis. Agora, nas quartas de final é difícil, cara. Cara, o difícil. Botafogo, por exemplo, foi Jogadores nono no ano grandes? passado, né? Nesse ano. Então, assim. Botafogo não foi. Vamos O supor, Vasco também não foi. esse Não, mas o grupo- Botafogo Vasco foi foi. porque desistiu, porra. Ah, cara, Entendeu? O mas Vasco não foi foi só eliminado. desistência O Vasco, também, o Vasco não, chegou. é. Não é bem assim, não. Não foi bem os caras assim, não. desistiram do... Eles compram esses discursos É, porque não é é muito bem mais assim, fácil você não. falar que cagou pro campeonato. Não, o Botafogo sei, penou mas muito pra se classificar Cara, os também. caras 2 não anos contrataram seguidos. técnico e tal. Ah, 2 mas, anos cara, seguidos. é. 2 anos seguidos. Não foi só agora, 2022 o Botafogo usou aquele discurso de terceiro time, não, porque é o terceiro time, Não, terceiro ali- time, não, terceiro mas olha time, só, pô. Eu acho que, assim, cara, 2020 foi 3 anos já com a disputando Taça Rio. Foi lembrado disso há 3 anos. não. Sim. 2 anos 2 anos. e não, Não, mas 2022 eles foram 22 eles foram pra semifinal, 23 e 24 eles ganharam a Taça Rio, né? E 25 agora eles nos classificaram. 22 foi contra a gente. 22 foi contra a gente, que a gente gol do Cano lá no Isso aí. 50 do segundo tempo. Mas vamos supor, cara, o Vasco, o grupo do Fluminense, Vasco, Volta Redonda e Sampaio Corrêa. O Volta Redonda tem dado muito mais trabalho do que o Vasco no Carioca, né? Muito Então, mais, assim, muito um mais. mole do Vasco de não se classificar, ficar em quarto, né, porque os times oscilam no início da temporada, é normal. Eu não acho tão difícil, não, cara. Deixa eu do resultado da enquete aqui. Soteldo deve ser titular contra o Borussia? Não, 54%, sim, 45%. Bem equilibrado, hein? Bem equilibrado. E tá rolando outra enquete aí, se você é a favor do Campeonato Carioca, da permanência do Campeonato Carioca, sim ou não. Vamos votar aí, galera. Deixa eu ver aqui uma coisa engraçada que eu vi aqui. Aqui. O Francisco botou aqui, Márcio, você tá equivocado. O Carioca começa no dia que os jogadores voltam de férias. O brasileiro acaba dia 21 de dezembro esse ano. Sim, eu sei, por causa do Mundial. Mas essa é uma correção de rota que talvez a gente só consiga, talvez ficar o ideal, o modelo ideal no Campeonato Carioca de 27. Talvez ser o ideal. A gente vem tendo vários Entendeu? imprevistos também, né? Que teve a questão do Rio Grande do Sul ano passado, que também Sim, atrasou o final que do embolou Brasileiro. tudo, Sempre né? tem um imprevisto, cara. Entendeu? Assim, e quando eu falo assim de memória, né, eu até pergunto para um amigo meu rubro-negro, que é até mais novo do que eu, bem mais novo do que eu, 40 anos de idade, que ele tem 42, uma coisa assim. Eu pergunto para ele, eu gosto de perguntar isso para todo mundo, qual foi o gol mais importante da sua vida? Ele fala que foi o gol do Pet. Ele não fala que foi o gol do Gabigol da Libertadores, ele não fala que foi o gol lá do Nunes, né? Ele fala o gol do Pet. Entendeu? Foi um amigo meu vascaíno, cara, que ele fala até hoje do gol do Cocada contra o Flamengo. Aquele jogo ali foi maneiro pra caralho. Qual é o gol, assim, qual o gol mais marcante da minha vida do Fluminense? Foi o gol de barriga do Renato, cara, não tem nem o que falar. O gol do Renato Barriga é uma coisa bizarra aquilo ali, tá se falando até hoje, aliás, faz 30 anos esse ano, né? Então o Carioca, ele marca uma história. Até o 4x1 agora, mais recente, cara. Isso. O 4x1 em cima do Flamengo foi a maior derrota do Flamengo na história, numa final. Foi pro Fluminense, claro, pro papai, né? E de 4x1. E foram 2 jogos em finais de Carioca que, porra, a gente conseguiu reverter um placar. De 2-0. Entendeu? A gente conseguiu reverter um placar, porque se fosse, porra, talvez um jogo único, a gente tinha perdido o primeiro Isso jogo e aí, acabado a história do Carioca, não teria essa história. Então, assim, essa é a mostra que 2 jogos na final, eu acho que é o ideal. O ideal. E não 2 jogos nas quartas E de final. toda aquela semana de 23, quem viveu aquilo ali, principalmente indo no estádio, foi muito maneiro. Que a gente aquela sai do derrota- 2x0 cantando que a gente vai ser derrota ali, campeão. a gente sabia que... É muito... Ele sentiu aquilo ali, não foi? O diferencial que o É. Fluminense tinha, aquela essência, né, do querendo ou não, do Pô. dinizismo, que quando a gente perdia alguns jogos, a gente fala, não, cara, a gente jogou pra caralho, a gente podia ter ganho esse jogo, bola na O time trave, tava muito sufoco. bem. O time tava Pô, o muito time bem. tava E o Marcelo chega acertado. naquela semana, a gente fala, cara, o Porra, Marcelo meu vai irmão. jogar o segundo jogo, Exatamente. joga lá no Ele Peru, mete aquele golaço, dá aquele dá passe, aquele pro, passe pro gol. Exatamente. E a gente fica naquela sensação de, pô, e assim, o Campeonato Carioca, pô, beleza, o Campeonato Carioca não vale grande coisa, não vale, mas é a memória do 4x1, de quem viveu o 4x1 dentro do estádio, que foi um dos jogos, pô... A eu, história por do exemplo, Carioca, um dos ela jogos vale- mais maneiros que eu já fui, Pô, talvez o quando- jogo mais maneiro que eu quando- fui na final da Libertadores. Quando o Cano perdeu aquele pênalti, Pô. depois quase que eu tive um infarto. Deu Porra. teto preto, deu Cara, tela azul. É Ele bizarro, a É, torcida do Flamengo comemora Meu quando ele irmão. pega o pênalti, ele faz o gol, a gente comemora. É. Acho que eu nunca vou viver aquilo de novo. Um É negócio muito bizarro. legal. E contra o E Flamengo, o né, cara? Nosso Flamengo. rival. E o pô. gol do meio do campo do Cano contra o Vasco Contra o Carioca Vasco, foi no também. Foi no Carioca. A história do Carioca, ela é gigantesca. A gente cara.
comentando cara, o nome a gente do tá- treinador do Flamengo depois do jogo. Pô. O Carioca acabou perdendo o seu valor pela própria organização. Isso aí é indiscutível. As pessoas têm que reconhecer isso. Se hoje está mudando para esse novo formato, esperamos que até 2027 possa ajustar e manter um modelo de jogo e realmente voltar a fluir. Carioca, assim, hoje É importante jogar e ganhar. É importante jogar e O ganhar. Carioca veio perdendo a sua importância naquele do ano de 2000 do Caixão, não foi? Não, ainda teve Dormiu? bons campeonatos Que isso, cara? ali. Não, foi perdendo a sua essência. Não, já foi mais pra depois um pouquinho. Eu acho que ali... 2005 foi bom pra caramba, aquele campeonato que a gente ganhou em cima do Volta Redonda. Eu acho que até 2012, por exemplo, a memória daquele último Carioca que a gente ganhou... Foi muito bom. Foi muito bom, foi um campeonato muito bom. Mesmo sendo lá no Engenhão, pô, Não, digo a essência total do campeonato, tipo assim... Não, é que o Pablo foi perdendo aos poucos. Quando foi aumentando o interesse na Copa do Brasil, na Libertadores... Os pequenos foram enfraquecendo bastante. Hoje até... Antigamente os times grandes, eles buscavam os craques nos times pequenos. O Bangu, por exemplo, tá brigando pra não cair, né? Na Série A2. O Bangu acabou, cara. O Bangu acabou. E assim, você vai... O próprio brasileiro... também Hoje muito. eu noto, eu não sei se vocês têm essa sensação, o próprio Campeonato Brasileiro hoje, ele para mim, ele perdeu a importância para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Eu vejo as pessoas... Porque assim, tem final. Tem final. É mais Copa emocionante. É mais emocionante do que essa Mas transição. eu acho que tá retomando, porque os clubes estão olhando assim, tem muita gente botando dinheiro e vendo e falando, cara, eu tô botando dinheiro, eu tô investindo e tá difícil de ganhar o brasileiro, porque tem muito time. Não, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Eu acho que o agora ele vem brasileiro, voltando. mas o brasileiro, cara, é o campeonato que demite o técnico, que faz vira-volta. O brasileiro é como se fosse, cara, eu tenho que estar bem aqui. A mesma luta que é pra conquistar o título do brasileiro é a mesma luta pra não cair, filhão. É o mesmo peso. Mas o brasileiro só tem assim, se o Brasil não for só tem bem, emoção. o técnico cai, né? Reformula time, mexe tudo. Você vê aí os grandes passando sufoco nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, caindo. Então, assim, isso realmente contribuiu. Um detalhe do Campeonato Carioca, quando antigamente, que vinha dos times de menor esporte, Bangu, América, Olaria... Romário veio do Olaria, precisa então, dizer mais assim, nada. Isso mostra que a CBF precisa reajustar isso, porque eram os pequenos que traziam os grandes craques. Isso é um fato, é a história, é o celeiro. Eu acho que então tudo isso se perdeu. O pequeno, ele fica quase não disputando nada, não tem uma ajuda, não tem um aporte da CBF, né? Aí tem que definir o tipo de aporte, para que esses grandes possam fazer frente com os grandes, que isso enriquece o próprio futebol carioca, o futebol brasileiro como um todo, porque era de lá que vinham os grandes craques. E você é uma base boa, né? E não se aproveita um momento desse, os 3 cariocas no Mundial, cacete. Pois é. Tem que se aproveitar um momento desse, histórico, cara. 3 campeões da Libertadores em sequência. Chegou o quê? O Fluminense foi campeão da Recopa, Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores, o Fluminense foi campeão da Libertadores, da Recopa, o Flamengo foi campeão também brasileiro e da Libertadores. Quer dizer, a gente dominou tudo. A América do Sul é nossa, literalmente. E foi até o que eu falei, assim, se você não parar... fica evidência, né? Se você parar pra São olhar... Paulo, irmão, já não fica por conta disso, Pablo. Isso aí já seria a Confederação Brasileira. Fazer um marketing em cima disso, atrair alguma coisa para poder investir não somente nos grandes, mas nos próprios pequenos, cara, porque é isso que faz o futebol girar. Sim. A engrenagem hoje só tá nos 4 grandes, mesmo assim porque o Botafogo se vendeu, o Vasco teve que se vender, e o Flamengo tem a receita que tem, o Fluminense conseguiu se recuperar um pouquinho e consegue andar. Então assim, imagine se o Vasco e o Botafogo tivessem na condição de não SAF hoje. Isso foi uma coisa que desvalorizou muito o Carioca. Desvalorizou muito. Porque o Flamengo entrava no Carioca sabendo que ia ser campeão. Exatamente. Porque os times eram muito ruins. Os times eram muito ruins. Tinha rivalidade, o clássico igual, ali os desiguais. A gente tinha... Pô, eu lembro de coisas bizarras. O Orejuela de goleiro, que o nosso goleiro foi expulso, o Orejuela voltando, o Flamengo eliminando a gente. O Flamengo entrava sabendo que ia ser campeão. Aí foi campeão, né? Porque, assim, tirando quando tinha aqueles roubos bizarros, né? E aquelas situações também de o campeão da Taça Guanabara era o Flamengo, o campeão da Taça Rio era o Fluminense, a final era Botafogo e Vasco. O campeonato foi se desvalorizando nisso, porque os times eram muito pouco competitivos. Agora que a competitividade voltou, pelo menos de um lado, o Fluminense voltou a competir com o Flamengo. O Botafogo, tem o time, não investe tanto no Carioca. O Vasco tava muito mal, agora tá só mal. Não, mas o campeonato foi se perdendo aquele valor. E o que o Fita falou, concordo 100%. Por quê? Você não pode acabar com o Carioca, porque, cara, não tem espaço pra todo mundo jogar no Fluminense, todo mundo jogar no Vasco, todo mundo jogar no Botafogo, todo mundo jogar no Flamengo. De onde os jogadores vão vir, né? Onde os jogadores vão ter chance de jogar?
Quantos jogadores, mesmo com esse nível baixo do futebol que a gente tem hoje em dia, quantos jogadores que vieram de apostas? Muitos não deram certo, mas, por exemplo, o Lelê veio pro Fluminense, o Carlinhos veio pro Flamengo. Se isso acontece, é porque ainda tem demanda por isso. Exatamente. Tem que ter um campeonato, mesmo que seja uma... cara, vamos acabar com o Carioca, mas agora a gente vai criar uma divisão a mais, que vai jogar o Bangu e não sei o que, vai ser um... Tipo tem na Inglaterra, né, que as divisões inferiores são regionais. Que, vamos jogar aqui, tipo, um mini carioquinha, depois eles vão pegar um mini paulista ali. Alguma coisa tem que ser feita pra ter essa base, né? Você olhar no Bangu e falar, pô, cara, esse moleque aqui tem futuro. Hoje de tu olha pro Bangu, tu vê jogador. O Boa Vista é o maior exemplo disso. Tem jogador em atividade, tem os moleques que não deram certo nos grandes por algum motivo, que estão jogando lá pra serem vendidos. E não tem time, não tem técnico, não tem trabalho, não tem nada. E são os moleques das comunidades. São os Exatamente. moleques que vêm da carência, né, do poder público, dessas coisas. E são Exatamente. esses garotos que vêm lá da comunidade, Você tira os daquele moleques de coisas muito campinho piores. batido de chão, que vai dar uma oportunidade num clube desse pro cara pra mostrar o futebol dele. E é aí que vem a essência de toda a história do futebol brasileiro. Mas quem vai resgatar isso, cara, se não for a CBF? Porque assim... A CBF só quer saber de uma... Jogador de condomínio, que é o que a gente tá produzindo hoje, jogador de Pois condomínio, é, de escolinha. Cara, que compra a escova de cabelo, deixa o cabelo Não é à toa crescer. que os Aí usa brinco, estrangeiros pô. estão invadindo Pô, o teve um campeonato moleque brasileiro. do Fluminense que agora renovou há pouco tempo, se eu não me engano, Deus, o Léo Léo Jansen. Jansen. Assustador. Pô, todo respeito. Assustador. Pô, nada de jogador de futebol. Eu pensei que aquilo fosse ali. uma menina. Exatamente, não tem nada. Não Quando tem apareceu, nada eu com esqueci jogador a de menina. futebol. Que O isso? moleque já tá preocupado com a aparência. A com o sobrancelha. brinco. Pô, aí você pega ainda lá o outro também que renovou agora. Lá o Natan. Wesley O Wesley Natan. Então você já vê a diferença. Então, mas é essa a essência do futebol. É isso que faz o garoto esperar a oportunidade de chegar e se tornar a realidade. Então assim, mas ele vai vir lá da comunidade. Dificilmente ele vai vir do play, da onde o Márcio tá falando. É muito do raro. apartamento. Escolinha, do prédio. escolinha do Mano, Paris Saint-Germain. Aí, Cara, aí tem que porque ser muito quem ajuda, Muitas né? pessoas pra da poder chegar lá. comunidade, infelizmente, vê o futebol como uma saída de uma vida melhor, cara. É isso que às Não, vezes... assim, mas nem isso. Eu acho que nem isso tá tendo mais, nem o isso tá Pablo. tendo mais. Eu acho que Não, nem mas isso. Não tem cara, mais campo de terra, Não tem. Jogador Quanto joga tempo você não vê na rua, você passa a em pelada qualquer na rua, qualquer bairro, você vê 2, 3 garotos jogando bola na rua, no asfalto. Difícil, Não difícil. vê mais, filho. É porque hoje a tecnologia, Não vê tem, mais. hoje a galera, cara, criança, independente da classe social, Tem cara, é celular na telefone, é computador, cara, as brincadeiras que era da tua, que era jogar bola, bolinho de gude, soltar pipa, cara, isso tá, Não eu existe solto pipa mais. no telefone, Não cara. existe mais. Entendeu? Então, pipa, aplicativo de pipa no telefone, cara. Aí, isso, ó. Tem, pô. Tem Tem isso. Cara, Tem isso aí, pipa aí, sarro, aí, meu irmão. Peraí, cara. Isso tem, aí- Peraí, tem aí- aplicativo Tem, de tem. tira o tubo. Inacreditável. Pipa combate. Aí, Pra caralho. aí. Aí. Aí o moleque de 20 Menos anos. um aqui, jogador. Menos um jogador de futebol. Porra. Cara, Então, tipo assim, é isso que tira o brilho. Eu jogava, pô. Eu cansei de falar o tamanho. como é que é o nome do aplicativo? Pipa Não, combate? Pipa combate. Pipa Cara, combate. tem Não um fala canal, não, cara. Não fala não que a galera vai começar tem um a passar. canal Aí- no YouTube que é não. isso grande, cara. Aí tu Isso vê, grande. cara, é isso aí. É os jogos eletrônicos agora. Me tira o cara, tubo. eu vou te falar. E outra coisa, olha só. Correr. Não é só isso não, Márcio. Vem Vou te bola falar. de fogo, vem. Não é só isso que vai tirar o brilho agora do campeonato. Agora tem uma tal de Kings League aí, que, Ah, é isso, verdade. que tá crescendo pra caramba. E outra coisa, se o futebol não abrir o olho, cara, tem certas coisas que vai engolir o futebol daqui a pouco, cara. Olha, não duvido de mais nada. O Francisco aqui tá lembrando um negócio legal. Tiraram os mandos de campos dos pequenos, horário ruim, violência, falta de Ah, mas os pequenos também têm vendido, né, cara? Tem vendido. Agora sim, isso aí é pra federação. É, assim, cara. porque eu acho uma das coisas mais legais do Campeonato Carioca, né, Marcelo? A gente lá em Madureira, em Moça Bonita, a gente ia lá em Marechal Hermes, né? Gramado, Olaria. Pô, era Por quanto muito tempo legal. a gente não vai à olaria? Olaria. Cara, Moça bonita. moça Pô, bonita. vocês até ainda Roubarei, vai. roubarei, pô. Passa Não, frente Moça todo dia. Bonita até ainda vai. Roubarei virou feirinha, pô. Pô, cara, era legal pra Cara, caramba. Moça Bonita, você vê o gramado de Moça Bonita, aqueles gramados bizarros. É. Que até o Botafogo jogou lá, acho que perdeu 3 jogadores no mesmo jogo. O A Fed não comentário tem é. grana pra reformar o gramado, cara. Último Pô, aí. pra botar... Claro que tem. Isso é isso? Que isso? O Felipe Loureiro. Pô, PQP, aplicativo de pipa? Que isso, bicho? Mas pois é, rapaz. É pra você ver, cara. Não, agora falando sério. Vem bola de fogo. Estão perguntando aqui, o William Gismonte, resenha, tem vantagem nas quartas e na semi? Cara, não sei, mas deve ter. Deve ter.
Nas Nas quartas, quartas na semi, provavelmente deve Porque ter. o Carioca não tem disputa de pênalti fora da final já há bastante tempo. A não né? ser que eles mudem essa regra, né? Agora, a A final... última disputa de pênalti que eu lembro é do Cavalieri isolando aquela bola lá no nossa. Engenhão, cara. Pô. Agora, com certeza a final vai ser campo neutro, eles devem mudar a cor do estádio, né? Se for Fla-Flu, bota luz branca, luz Cara, amarela. aqui tem um amigo falando assim, pô, o calendário tá Aí, apertado do futebol. Mas será que se a gente não... Será que não desse uma enxugada na Copa do Brasil, isso não ajudaria o calendário do futebol? Ah, mas aí tem os pequenininhos. Tudo bem, cara. Faz uma Copa do Brasil pra tu tirar os melhores dos pequenos pra jogar os melhores contra os grandes, talvez. Mas eu acho Não que diminuiria? mas a Copa do Brasil não atrapalha, não. também Eu acho acho que não. que Ó, já tem mais chance times que não... O que eu sou contra, eu não gosto. O pessoal aqui tem que gosta, respeito, tudo bem, mas eu não gosto desse Campeonato Brasileiro nesse formato. Eu não gosto de ponto corrido. Tudo bem que já tá Enraizado, né? Já tá enraizado aqui, já tem mais de 20 anos, né? 22 anos esse campeonato de ponto Acho que o corrido. primeiro Né? foi 2003, né? 2002. 2002, que o Já Santos tem foi campeão. uns 22 anos, né? Já tem de ponto corrido. Eu não lembro de Campeonato Brasileiro mata-mata. Não peguei. Assim, era muito legal. Eu preferia. Se cavar 8 e ia pro mata-mata. Mas como já tem um monte de mata-mata aí, como o pessoal fala, né? E essa fórmula do brasileiro classifica um monte de coisa. Mas eu acho que você... Eu acho que é mais comercial também, cara. Agora que tudo que é o dinheiro, que é a todo mundo, transmissão... e assim, todo mundo tá jogando também. Tem isso também, né? todo mundo tá jogando. Se você O for cara que é eliminado do eliminado, brasileiro, você pô, vai ficar 3, 4 Tu vê o vezes sem time que jogar. perde competição, o time que perde competição internacional e Copa do Brasil, fica só jogando brasileiro, já fica no... Você tá certo, foi em 2003. 2003, né? 2003. Campeão foi o Cruzeiro. Então é porque o Canadá tá muito inchado, que já estão querendo fazer uma outra competição aí, né? Quer dizer, você tem hoje Copa do Brasil, Brasileiro, Carioca, Libertadores, Recopa, tem a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil. tem a Supercopa, tem a Sul-Americana. Quer dizer, olha só. O cara que joga Libertadores foi jogar Sul-Americana. Cara, Antigamente não, antigamente você jogava Libertadores ou Copa do Brasil. E brasileiro. É verdade. Não, você jogava uma Libertadores coisa ou outra, ou Copa do Brasil. Isso aí Isso prejudicou a gente, inclusive, Sim. né? Porque a gente teve anos ali que a gente podia ter sido campeão da Copa do Brasil. 2012, por exemplo, né? Que a gente tava jogando a Libertadores, que infelizmente a gente não ganhou. O José Henrique Scherner aqui falou: odeio ponto corrido, eu também, rapaz. O Austin Rodrigues, o falecido, saudoso Apolinho, eu uso esse termo procissão por causa dele, tá? Porque ele falava que esse Campeonato Brasileiro era um saco, não acabava nunca. Parece uma procissão, né? E, cara, eu não gosto, mas já tá aí, não vai mudar, entendeu? Infelizmente. Cara, o Júnior Senos falou aqui que ele é de Cabo Frio, provavelmente. Em Cabo Frio tivemos grandes jogos contra Flu, Fly e Botafogo. Sim, isso é muito maneiro, cara. Se você tem oportunidade de, o Fluminense tem torcida lá no Rio de Janeiro todo, no Brasil todo. Cabo Frio então, tem muito tricolor. O tricolor quer ver o jogo em Volta Redonda, quer ver o jogo em Bacaxá, quer ver o jogo em Cabo Frio, quer ver o jogo em, sei lá, Arraial do Cabo, em lugares que tenham... Não tem mais estrutura pra isso, mas... Pô, o Carioca é muito legal nessa parte, você chamar a torcida, os ingressos são mais baratos. Sim. Então, muita gente que não consegue mesmo ir no jogo no E você vê o jogo do Carioca. E você vê o jogador de perto, cara. O Carioca tem essa coisa. Ah, o estádio apertado. Limita a porcaria do ingresso, Pô, cara. não, cara, eu não vou no Maracanã pra ver o terceiro reserva do Fluminense jogar. Mas e o cara que não tem grana pra ir no Maracanã, que ele só consegue ir nesses jogos? Pô, a torcida é esse cara também, esse cara que tá na rua. Ingresso mais acessível. É o Geraldino que não tá indo mais no Maracanã, porque ele não pode. É esse cara que tá na rua falando não é mais Fluminense, sócio. vendo o jogo do Fluminense todo cara, jogo. São esses campeonatos regionais que você faz... Como é que é? Produz, na verdade, também torcedores. Né, torcedor, com certeza. Imagina o Fluminense sem ter sido campeão de nada, nenhum campeonato carioca. A gente ficou até um bom tempo sem ser campeão carioca, né? Sim, mas sim. A gente teve alguns anos ali que a gente ficou sem ganhar teve nada. um grande. Só carioca. De 2012, a gente ganhou de 2012, depois só foi ganhar em 22. Até antes, a gente ganhou 2005, aí ganhou a Copa do Brasil em 2007, Sim. aí fica também um tempo ali, são 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ganhar nada pro clube grande. O clube grande já começa a sentir o impacto, né? A gente foi campeão da Libertadores em 2023, esse ano a gente já tá falando de título de novo. O Vasco tá sem ganhar estadual há 14 anos, não é isso? São 14 anos sem o Vasco ganhou a Copa do Brasil, depois ganhou o Carioca e não ganhou mais nada. Não ganhou mais nada, quer dizer, então... O Vascaíno que ganhou o Carioca, eu vejo muito o Casimiro falando isso. Ele fala, cara, o Vasco campeão Carioca, eu fico maluco aqui, pô. Campeão Carioca, não é nada demais, não. É um título que hoje em dia todo mundo fala que não vale nada. Então, assim... não vale quando não ganha, Não vale quando não ganha. Não vale quando não ganha. E assim, o diferencial do Campeonato Carioca é uma coisa que eu vi até uma reportagem bacana aí de um jornalista de São Paulo, que ele ficou assim... maravilhado com o Fluminense e Vasco, torcida dividida. Ele não tem isso em São Paulo, não existe isso lá. E aqui no Rio a gente mantém essa tradição de você ter as duas torcidas no estádio, que isso é mó barato, cara. Torcida mista, eu arrisco dizer que nenhum lugar no mundo tem. Com torcida, com setores de torcida, e torcida mista no meio, que não seja tudo igual, né? Aqueles que não tem setor.
arrisco dizer que nenhum lugar no mundo tem, assim. Pelo menos no futebol Fica a mainstream oportunidade ali, né? de você ir com um casal, com um amigo teu, com a tua esposa. O 4x2 do ano passado, eu fui com a minha namorada na torcida mista, que era botafoguense, assim, o jogo não valia uma paçoca, cara. O Fluminense entrou ali de pé alto, perdeu aquele jogo, eu saí puto do Maracanã, porque, porra... Ninguém vai Maracanã querer perder, pô, né? não quero, o John Kennedy bateu aquele pênalti de cavadinha, porra, agora a gente vai virar o jogo, né? Perde, eu fico puto. É a parte legal do futebol, né? Futebol é isso. Cara, assim, mas eu torço muito pra essa fórmula do campeonato dar certo. Eu falei aqui que o gol mais importante, assim, foi o do Renato Gaúcho, assim, pela importância do momento, do título centenário do Flamengo, o jeito que foi aquele jogo foi incrível, aquele jogo. Mas, assim, o gol, pra mim, mais marcante da história, pra mim, que eu vi, foi o gol do Assis de 83, tá? Esse aí tá no meu coração, acho que o Marcelo pensa que nem eu também. A gente tava lá, quase morremos nesse dia aqui. Foi o dia que eu mais vibrei na minha vida. Nada se compara a estar nesse momento, nesse gol, aos 45 minutos, a gente rolando aqui bancada chovendo, meu irmão lá agarrado com careca lá embaixo, no meio daquela poça d'água. Isso aí não sai da minha cabeça. A gente com 21 anos, né, Marcelo? 21, 22 anos lá. Melhor não falar a idade, não. É inesquecível. A torcida do Flamengo naquela época tinha violência, tá? O Paulinho, baterista do... que é dos... baterista do Zé Augusto. Quem não conhece, o Zé Augusto é um cantor, tá? A gente tava descendo a rampa lá, né? O cara deu uma bambuzada, abriu a cabeça dele, eles comemorando lá, aquela coisa, né? Mas assim, era raro acontecer esse tipo de confusão, né? Não tinha, né? A gente pegou um marginal lá na hora que tava puto, porque perder pro Fluminense é uma coisa normal em final, né? Pra eles, então assim... Mas assim, então, cara, eu tô torcendo muito pra esse campeonato dar certo, Carioca. Mesmo esse ano exprimido ainda, talvez não seja o ideal no que vem. Mas já é um teste pra eu tentar voltar o Carioca a ter o charme que ele era e assim... E se ele resistiu tanto tempo é porque vale alguma coisa. Vale A pena insistir, resistiu. Vale. E a maneira de muita gente, como você bem falou aí, o Casimiro falou, se o Vasco é um campeonato carioca hoje, os caras vão morrer, vão ter um semi-infarto. O 22, eu sempre falo isso, o 23 do Fluminense começa em 22. Começa em 22, título carioca, sim. com o Abel Braga, que a gente recuperando a identidade ali, o 22, espírito de campeão. Em 22 a gente já podia ter conquistado coisas maiores. Com além do certeza. O time foi muito bem no Brasileiro. 22 é um início de ano que a gente faz também, que a gente é eliminado na pré-Libertadores, que é uma catástrofe, que hoje em dia a gente nem lembra mais, por causa daquele título carioca depois da Libertadores. Felipe Melo perdeu pênalti. Perdeu pênalti, a gente faz um jogo horroroso lá no Paraguai. Olímpia, né? Do Olímpia, jogo do Olímpia. A gente ganha aqui bem, jogando bem, podendo ganhar demais e é eliminado lá nos pênaltis. Mas, cara, Mas é o que recuperou a identidade do Fluminense, assim, cara. E foi um Fla-Flu. Um Fla-Flu. Aquele 2x0, depois o 1x1, né? Depois 1x1 com o O Cano. 2x0 que ninguém imaginava que a gente ia ganhar aquele jogo. 3 gols do Cano em 22, ele fez os 3 gols da final. Né? E aí o Cano deu o cartão de visita dele ali. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.